IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, desejamos que a nossa humilde seara frutifique em todas as mentes e corações, que estejamos sintonizados com a Tua vontade única e eterna, que todos sintamos nela a genuína fonte de alegria, convencidos de que a sabedoria do Teu Evangelho é que nos fará verdadeiramente felizes. Faze amigo incondicional das nossas vidas, que nos tornemos livres da satisfação equivocada dos nossos estreitos sentidos, para que, libertos, possamos visualizar e vivenciar os valores infinitos do Espírito imortal. Que a Tua paz se faça em todos os corações, neste Natal e em todo o sempre. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Danilo Espuma, que nos garante na operação de áudio e sonoplastia do nosso programa. Nós os abraçamos de novo no melhor dos sentimentos de fraternidade e de paz, especialmente agora que vivemos o clima do Natal de Jesus. Iniciamos mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que apresenta a sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. A pergunta de hoje refere-se à questão número 522 de O Livro dos Espíritos. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? A resposta: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se faz e é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga. Quando essas provas têm um caráter marcante, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão que é a voz do instinto despertando, quando o momento se aproxima, como pressentimento. Agora, falando da sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, vamos hoje atender à pergunta da nossa prezada ouvinte Cássia, do Jardim Aeroporto 3. A Cássia perguntou à equipe do IDEFRAN: podem os senhores explicar sobre a morte do ponto de vista do Espiritismo? Vamos explicar sim, minha cara Cássia, no final deste programa. Ouvintes, o consagrado escritor Humberto de Campos, que continuou a brindar-nos com sua produção literária, agora do ponto de vista do espírito imortal, isto é, depois de haver sido transferido para o plano dos espíritos, assinando o Irmão X, ofereceu-nos, por meio da psicografia de Chico Xavier, de luminosas lições sobre o que significa o Natal de Jesus. De início, diz ele: ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma.
alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxéssemos uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é seu amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhes-ia hoje os dons inefáveis, aos recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai, ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergas-te ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala ao íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que agem desanimados, luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam. Abençoa os que te feriram. Divide o fanel com os irmãos em necessidade. Entrega 1 minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte sem o aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa ao auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Ninguém é mais humilde que Jesus, o divino governador da terra. Podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Natal é o assunto de hoje, mas agora o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir-te Marisa Naline, Ana Lívia e Paulo Sérgio, na voz de Ana Lívia, Encontrei Jesus. Jesus nasceu, passarinhos a cantar. Jesus nasceu, brisa leve a embalar. Só eu não via Jesus nascer. Meu coração não conseguia perceber.
Jesus bem que poderia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Poderia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. E podia erguer ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fulge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Harmonias cariciosas atravessavam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou falando. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimento por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras nos varrem o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos pela indisposição do coração ou limitados pela ignorância. A única estalagem oferecida ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas misérrimas palhas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. Surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germen do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Ainda assim, Senhor,
sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra sem dissensão e sem violência o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo, os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Importa-nos ver o que teria dito Pedro de Camargo, cognominado Vinícius, nas suas obras doutrinárias, agora em seu livro Em Torno do Mestre, sobre o Natal e sobre o aniversariante. Ele começa dizendo que os adeptos do cristianismo, infelizmente, em sua maioria, são sectários. Este mal, porém, é dos homens, não da doutrina. O cristianismo é ainda falsamente interpretado e compreendido. Quando chegar a ser entendido e sentido como tal deve ser, todos, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, confraternizarão em torno daquela cruz erguida há mais de 2000 anos no topo do Calvário. Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. Ele é a verdade, é a justiça, é o amor. Onde predominarem estes elementos, aí ele estará, embora não hajam invocado seu nome. Onde medra e impera a hipocrisia, a iniquidade e o egoísmo sob suas multiformes modalidades, ele em tal meio não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens. Jesus não é, como se imagina comumente, criador de determinada escola, nem fundador de certa religião. Ele é o revelador da lei, o expoente máximo neste mundo da vontade divina. Sua missão não teve início em Belém e finalidade no Gólgota. Ele vem desde que o mundo é mundo, inspirando a humanidade, orientando e apacentando este rebanho no desempenho do mandato que o Pai lhe confiara. Jesus é a luz do mundo. Assim como o sol não ilumina só um hemisfério, mas distribui à terra toda seus benefícios, assim o pastor divino apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redil. Sobre as Índias, a China e o Japão, como sobre a Europa e a América, paira o Espírito de Jesus, velando pela obra da redenção humana. Não importa que o desconheçam quanto à denominação, ele inspirará por intermédio deste ou daquele a revelação divina, o Evangelho do amor. Assim tem feito, assim continuará fazendo até a consumação dos séculos. Aqui lhe darão este nome, ali nome diverso, tomando muitas vezes o instrumento de que ele se serve como sendo o próprio autor das doutrinas ministradas. Que importa? É ele sempre ele, o mediador, o ungido de Deus, para intérprete de sua lei e distribuidor de sua graça. O assunto vai continuar, mas vamos, neste instante, abrir um parêntese para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Lamartine Babo, pela psicografia de Jorge Risini e na voz de Roberto Amaral, oração. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração.
ao Deus Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus. Aonde houver a maldade, o crime e a vingança que deprime, piedade rogo ao Criador. O homem que é hoje inclemente, em breve será diferente, gemendo em leito de dor. E onde houver a tristeza, a mágoa, dois olhinhos rasos d'água, pão de amor a ele, ó Senhor meu. Que o homem não tem ciência, que paga em cada existência os crimes que cometeu. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração ao Deus Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus. E peço a Deus pra alma impura que encarnada faz loucura, aumentando a sua própria cruz. Eu rogo ao Pai caridade, dai logo a oportunidade para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz. Paulo, o apóstolo, dizia: onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Jesus jamais constrangiu alguém a crer deste ou daquele modo. Tocava o íntimo do homem, procurando despertar o que ali havia de bom. Ensinando e amando, aproximou as criaturas entre si, espalhou as sementes da compaixão fraternal, dando ensejo à fundação de hospitais e escolas, templos e instituições consagrados à elevação da humanidade. Influenciou com seus exemplos e lições nos grandes impérios, obrigando príncipes e administradores, egoístas e maus, a modificarem programas de governo. Depois de sua vinda, as prisões infernais, a escravidão do homem pelo homem, a sentença de morte indiscriminada a quantos não pensassem de acordo com os mais poderosos, deram lugar à bondade salvadora, ao respeito pela dignidade humana e pela redenção da vida pouco a pouco. Além dessas gigantescas obras nos domínios da experiência material, Jesus, convertendo-se em mestre divino das almas, fez ainda muito mais. Provou ao homem a possibilidade de construir o reino da paz dentro do próprio coração, abrindo a estrada celeste à felicidade de cada um de nós. Entretanto, o maior embaixador do céu para a terra foi igualmente criança.
Viveu num lar humilde e pobre, tanto quanto ocorre a milhões de meninos, mas não passou a infância despreocupadamente. Possuiu companheiros carinhosos e brincou junto deles. No entanto, era visto diariamente a trabalhar numa carpintaria modesta. Vivia com disciplina. Tinha deveres para com o serrote e o martelo. Por representar o supremo poder na terra, não se movia à vontade sem ocupações definidas. Nunca se sentiu superior aos pequenos que o cercavam e jamais se dedicou à humilhação dos semelhantes. Eis porque o jovem mantido à solta, sem obrigações de servir, atender e respeitar, permanece em grande perigo. Filho de pais ricos ou pobres, o menino desocupado é invariavelmente um vagabundo. E o vagabundo aspira ao título de malfeitor em todas as circunstâncias. Ainda que não possua orientadores esclarecidos no ambiente em que respira, o jovem deve procurar o trabalho edificante, em que possa ser útil ao bem geral, pois se o próprio Jesus, que não precisava de qualquer amparo humano, exemplificou o serviço ao próximo desde os anos mais tenros, também nós devemos aproveitar o tempo que nos é concedido na terra. É assim que devemos a Jesus os ensinamentos de preceitos formadores do caráter e da moralidade humana. É assim que dizemos, Senhor Jesus, grandes reformadores da vida religiosa passaram no mundo antes de ti. Sacerdotes chineses e hindus, pérsias e egípcios, gregos e judeus, referiram-se à lei maior, traçando diferentes caminhos às condições humanas. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Um dos maiores de todos, antecessores, Moisés, viveu entre príncipes da ciência. Fez-se condutor de multidões. Plasmou os sagrados princípios de justiça e, após sofrer as vicissitudes de sua época, expirou no Monte Nebo, contemplando a gleba farta que prometera ao seu povo.
Outro senhor, o grande Siddhartha, converteu-se em arrimo dos penitentes da terra, ensinando a compaixão, depois de renunciar ele mesmo, o bem-aventurado, às alegrias do seu palácio, para morrer em seguida a sublimes testemunhos de cumplicidade e de amor entre flores. Todos eles passaram induzindo os homens à solidariedade e ao dever, exalçando o coração e purificando a inteligência. Profetas, hebreus numerosos, antecederam-te os passos, esboçando o roteiro da luz. Alguns deles encontraram o escárnio e a flagelação em lutas enormes, confinadas, porém, ao âmbito particular do povo a que serviam. Nenhum, no entanto, acendeu tantos conflitos com o mandato de que se faziam intérpretes quando confrontados contigo, a quem se negou um lar para nascer. Por onde passaste, extremavam-se as paixões, contrapondo-se ao carinho que te consagravam as almas sublimes de Cafarnaum, recebeste o ódio gratuito dos espíritos calculistas de Jerusalém. Em oposição à tranquilidade silenciosa que se estendeu sobre a morte dos grandes enviados do céu que te precederam, de teu túmulo aberto ergueu-se a mensagem da eternidade, gritante e magnífica, pela qual os teus seguidores experimentaram a perseguição e o sacrifício em 300 anos de sangue e lágrimas nos cárceres de martírio ou na humilhação dos espetáculos públicos. É que não apenas ensinaste a bondade, praticando-a impecavelmente, mas revelaste os segredos da morte. Conversaste com as almas desencarnadas padecentes através dos enfermos que te procuravam. Transfiguraste as próprias energias no cimo do Tábor, dando ensejo a que se materializassem diante dos discípulos estáticos espíritos gloriosos de tua equipe celeste. E aí, ouvintes, vem o espírito Meimei, também pela psicografia do Chico, dizendo assim: diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe. Ouves a música festiva que passa de leve, por moldura de harmonia, às telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que estrela estaria chegando o sublime renovador, mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Divide, porém, com eles o tesouro de teu reconforto e de tua fé. E nos recintos de palha e sombra que te acolhes, encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida, ao mesmo tempo que nos escaninhos da própria mente escutarás de novo o cântico do Natal, como que repetido na pauta dos astros. Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Sementeira Cristã apresenta a seguir, em Nossa Dimensão, a apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhores rádio ouvintes, bom dia. 48º Encontro de Evangelizadores e Educadores Espíritas de Franca, de 20 a 25 de janeiro de 2013. Tema: a mediunidade na espiral da evolução. Local: Escola Pestalozzi, Unidade 1, Rua José Marques Garcia, 197, Cidade Nova.
Abertura dia 20 de 1 de 2003, domingo, horário 18 horas e 30 minutos. Estudos de 21 a 25 de janeiro, horário das 19h30 às 22 horas. Inscrições e informações. Idefran 3721-8282. Nara Carlone 3403-4696. Valdete 3722-1740. Investimento R$15. Recebemos o livro A Bola de Pano, pelo espírito de Meimei, médium Maria Beatriz Caruso Almeida. Ilustrações de Luiz Bandeira. Duas meninas, um sapo, um brejo e uma bola de pano. O que será que vai dar? Sandrinha deixou a bola de pano cair no brejo. De repente, a bola pulou de volta, suja e acompanhada de um sapo. O que será isso? Ai, ai, ai. Acho que vai dar uma confusão. Leia e descubra com os personagens dessa linda história. Você vai gostar muito. Uma bonita história que levará a crianças a raciocinar sobre a existência de outras criaturas, diferentes delas, na aparência e nos costumes, mas que devemos respeitar e amar todos os seres vivos criados por Deus, compreendendo que cada um tem a sua finalidade nesse nosso planeta. Esse livro pode ser dado de presente de Natal para o seu filho. A bola de meia leva muito bem a bola de pano no país de futebol. E o Espírito Meimei foi muito feliz nas considerações que nós aconselhamos aos nossos radiovintes. No nosso serviço de utilidade pública, nós destacamos o lançamento de 100 anos de paixão, de 12 de outubro de 1912 a 2012. O lançamento do livro é do Sérgio Marques. 100 anos de paixão coloca em relevo a história de 100 anos da Associação Atlética Francana e a vida esportiva da cidade com todo o Brasil. Um trabalho de equipe editorial da realização do GCN Comunicações, o patrocínio do Magazine Luiza e apoio do Tower Hotel. Um dos grandes personagens dessa história, o Edgar de Moraes, conhecido Garito, goleiro de gerações de jogadores, com 90 anos compareceu e, em plena saúde, saudou a todos os esportistas nesse novo ciclo de vida à plenitude do esporte francano. Sérgio Marques, num livro de tantas imagens, fotografias exuberantes, narra com extrema clareza esse feito e acelera a contribuição da cidade para novos fatos históricos, narrados e registrados com muito vigor. Parabéns a ele. Nós estamos hoje realmente diante do Natal. O Natal tem a resposta da confraternização, o apelo às lições do sentimento, intensas vibrações de aproximação, a doação de presente, a troca de ofertas, a busca de intimidades familiares, principalmente agora com o amigo invisível, sempre visível. A imagem do Cristo se renova, significando um passo à frente, o progresso pessoal e coletivo. Desejamos a todos os nossos radiovintes um Feliz Natal e um próximo ano novo de grandes relações para todos nós. Continuamos nesse grande trabalho e luta, sempre por um mundo melhor. A todos os senhores ouvintes, um bom dia e até a nossa próxima edição. Muito obrigado. A seguir, no programa Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Jader, transmitida aos seus familiares queridos pela psicografia de Chico Xavier, na qual explica realidades que constatou do mundo espiritual e pede aos seus, especialmente à sua mãe, que não chorem e não façam outra coisa senão destinar recursos de dinheiro aos pobres, ao invés de despendê-los na compra de objetos ou flores em sua intenção. Explica ele que o que lhe faz bem é a oração e a consolação de todos, porque a vida não acaba jamais. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho.
Meu querido papai, minha querida mãezinha, peço para me abençoarem. Não chore mais, minha querida mamãe. Ainda não pude dormir como preciso. Estou bem, muito amparado. Não sei contar nada. Estou num hospital, mas escuto seu coração chamando por mim com tanta dor que não sei repousar. Quando a senhora, meu pai ou Ana Maria olham meu retrato, pensando em mim como pensam, fico aflito e não sei como encontrar o repouso por dentro de mim. Fico muito quieto, como nos dias em que estava no tratamento em casa, mas não durmo direito. Mãezinha, não fique triste. Não, como eu estava, não podia continuar. Sei que o seu carinho e o carinho de meu pai fizeram tudo por mim, mas tudo terminou como devia terminar. Estou escrevendo com auxílio do irmão Antero e do irmão Macedo, que diz ser meu avô. Não sei escrever como queria. Estas palavras são apenas para pedir consolação e conformação para nós todos. A morte não é o que imaginamos. Aí, minha mãe, fica apenas uma espécie de roupa que não nos servia mais. Estou vivo e o nosso carinho está em meu coração. Podem ir ao lugar onde vocês julgam que fiquei, mas não chorem. Agradeço tudo, mas tudo o que desejarem me oferecer agora, convertam em auxílio aos meninos doentes. O preço de uma rosa é quanto custa um pão. Será isso mesmo? Não sei, mas creio que dei o pensamento do que desejo falar. E a rosa pode ficar na roseira, que eu recebo a flor pela intenção. Digo assim, porque tudo o que pensam sofrendo em nossa casa, eu estou recebendo. Mamãe, papai, abracem a todos por mim. Não morri, estou com vocês. Auxilie-me para que eu esteja mais forte. Depois de amanhã, ou será amanhã? Faz 3 meses de nossa separação. Mas pensem na doença que atravessamos e agradeçamos a Deus pelo amparo que tivemos. Não posso continuar. Muito carinho e muitos beijos, com todo o coração, do filho Jader. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferecendo 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Agora, uma notícia que interessa a todos os associados e não associados. Neste mês de dezembro, a cada compra no valor de R$ 60 na livraria do Idefran,
você ganha um exemplar do livro Gotas de Sabedoria, autoria de Pietro Augustus, pela psicografia de Emanuel Cristiano. Aproveitem! A seguir, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje atenderemos a pergunta enviada pela nossa prezada ouvinte Cássia, do Jardim Aeroporto 3. Ela perguntou à equipe do Idefran: podem os senhores explicar sobre a morte do ponto de vista do Espiritismo? Sim, minha cara Cássia, e quem volta para respondê-la é o nosso companheiro Euri Carvalho. Para falarmos sobre a morte à luz da doutrina espírita, é preciso que comecemos a falar primeiramente sobre a vida. E iniciamos dizendo que o espírito, ser inteligente que povoa o universo, é imortal e que o seu mundo de origem é o mundo espiritual e não os mundos materiais. Nos mundos materiais, o espírito cumpre etapas do seu desenvolvimento intelectual e moral através das inúmeras encarnações de que precisa para alcançar o seu aperfeiçoamento, ou seja, ele faz essa marcha evolutiva através das vidas sucessivas. O espírito dá início a mais uma existência aqui nos mundos materiais no momento da concepção. Nessa hora, ele se liga ao corpo que começa a se formar através de um laço fluídico que vai se estreitando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. E o espírito, através do seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, quem molda o novo corpo com as suas necessidades provacionais ou expiatórias que terá que passar nessa sua nova existência. E essa ligação desse fluido, desse laço fluídico, vai se fazendo molécula a molécula, ou seja, o perispírito vai se integrando àquele novo corpo, molécula a molécula, no transcurso dos 9 meses de gestação. Quando encarnado, nós devemos considerar o ser humano no seu tríplice aspecto, ou seja, o espírito, ele é constituído de espírito, perispírito e de seu corpo material. É importante acrescentar ainda, para se entender o que é a morte, que o que dá a vida material, ou seja, a animalização da matéria, é a sua união, a união da matéria com o fluido vital. Conclui-se, pois, que toda a vida orgânica do planeta existe em função dessa união matéria e fluido vital. Pode-se dizer, concluindo, que a vida é o efeito produzido por esse agente sobre a matéria. Mas o que é o fluido vital? O fluido vital é um dos elementos necessários à constituição do universo. E ele se origina nas modificações do fluido cósmico universal. Para facilitar a compreensão, nós diríamos que o fluido vital é o combustível que faz funcionar o motor da vida. No ser humano, ele atua sobre os órgãos, fazendo-os funcionar. E, simultaneamente, em consequência desse funcionamento, o corpo orgânico é capaz de reter e de renovar esse fluido. E essa renovação se faz através da respiração, através dos poros, da alimentação, da energia do sol e etc. Cada indivíduo é dotado de um poder de retenção de maior ou menor quantidade desse fluido, que varia de pessoa para pessoa. Ou seja, alguns têm um
poder de retenção maior, têm uma quantidade maior de fluido vital, outros têm uma quantidade menor. E é essa quantidade, esse poder de retenção, é que vai determinar o período de vida orgânica de cada indivíduo. Cumprindo esse ciclo, que começa no nascimento e vai até a morte, e sujeito às contingências da matéria, o homem nasce, cresce, atinge a sua maturidade e começa aí o seu declínio, com o seu envelhecimento celular, consequência do seu desgaste físico, culminando então com a sua morte. A causa da morte no homem e nos seres vivos se dá então pela exaustão dos órgãos, incapazes de reter o fluido vital, combustível da vida. A consequência é o interrompimento da vida, ocorrendo então o fenômeno que nós conhecemos como morte. Essa morte, pois, não se dá pelo desligamento, pelo afastamento do espírito do corpo, mas sim pela falência dos órgãos. E aí sim, consequentemente, os liames fluídeos que prendem o espírito ao corpo se rompem e o espírito então alcança a sua liberdade, interrompendo a sua existência orgânica aqui no planeta. Nesse momento, então, verifica-se a liberdade do espírito e do seu corpo espiritual, o perispírito, que sobrevivem à morte do corpo. É o retorno ao seu mundo original, que é o mundo espiritual, onde então ele continuará de posse da sua individualidade, de tudo aquilo que ele acumulou durante a sua existência, suas virtudes, suas imperfeições, os seus erros, né? O espírito continuará a sua caminhada evolutiva no plano espiritual. Período esse que Kardec denominou de erraticidade. O fluido vital, nesse momento, no momento da morte, retorna à sua fonte, que é o fluido cósmico universal. E os elementos principais que constituem o corpo orgânico, o corpo material, que são o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o azoto, né, são dispersados na natureza, onde irão dar origem a novos corpos. Resumindo, meu caro amigo, a morte, com o seu significado de extinção, não existe nem para a matéria. Nós nos lembramos aqui da célebre frase de Lavoisier, que cabe muito nesse momento nas nossas explicações. No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E para encerrar, vamos nos lembrar da legenda que encima o dome de Kardec, esse túmulo localizado lá no cemitério Père-Lachaise, em Paris, que nos diz o seguinte: nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721 8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Senhor, neste Natal, sabemos que estás junto de nós, não por símbolo morto, mas por mestre vivo e infatigável, sustentando-nos o passo e alentando-nos a fé. Em razão disso, Senhor, inefável amigo que és, é que os espíritas cristãos e nós outros, os pequeninos tarefeiros e aqueles desencarnados ou encarnados, que são assistidos pelo seu amor, aspiramos a acompanhar-te.
Apague em nós qualquer impulso de violência. Unge-nos o Espírito nas fontes vivas da caridade. Inclina-nos ao amor e à tolerância, e embora trilhemos ainda o carreiro obscuro de velhas imperfeições, deixa que te possamos repetir: Senhor, neste Natal, as nossas almas endividadas, a caminho de tua bênção, te glorificam e te saúdam sempre. Trabalho e humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. E lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti e Euri Carvalho. Serviços de áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos irmãos católicos. A todos, um Feliz Natal. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.